Bom, pessoal, continuando com as aulas, falando na aula 14, vim para mostrar para vocês aqui a aula 14. Eu queria lembrar que na aula 13 a gente falou um pouco sobre poder, né, as formas de poder, e começamos a falar sobre o estruturalismo, né? Então, as concepções sociológicas, as questões que interferem na história do poder, elas têm influência, por exemplo, de escolas, como a escola estrutural. Quando você estuda os aspectos da sociedade, você vai ter que perceber como é que a sociedade está estruturada. E aí a gente começou vendo o estruturalismo. Para continuar, a gente vai perceber o avanço desse pensamento estruturalista para a chamada nova economia, que tem influenciado muito a economia brasileira. Não só a economia brasileira, mas a economia em todo o mundo, né? Esse pensamento da chamada NEI, nova economia institucional, tem influenciado todo o planeta. E aqui no Brasil a gente sente essa força dessa teoria. Então, buscando trazer aquele pensamento de novo, né, do que a gente viu em aulas anteriores, a gente começou a falar sobre. Eu pedi a vocês para pensarem sobre essa questão. A estrutura social nos determina ou é determinada pelos agentes sociais, né? Então, como é que a gente percebe? Nós somos influenciados, por exemplo, nosso pensamento é influenciado pela estrutura social, ou nós determinamos essa estrutura social? Ou os dois, né? Uma coisa leva a outra. Para isso, a gente trouxe a escola estruturalista, né? Que traz esse pensamento. Então, a gente viu que o pensamento estruturalista ele começou com a questão linguística, com Fernando Saussure, e depois foi para todas as áreas, a língua, a cultura, a filosofia, a matemática e assim sucessivamente. Bom, é interessante a gente observar que esses movimentos, né, eles são influenciados por outros movimentos que acontecem no mundo. Então, se a gente for perceber, nesse mesmo período, meados do século XIX e início do século XX, existe uma influência muito grande de um outro movimento chamado realismo. Então, o realismo, ele tinha como pano de fundo, era um movimento artístico que tinha como pano de fundo se contrapor ao romantismo, né? Aquela ideia romântica da vida, aquela ideia florida, aquela ideia falando de coisas bonitas, falando de ideais. Esses pensadores, eles começaram a dizer, não vamos tentar mostrar a vida como ela é, realmente como ela é. Por isso é que o nome é realismo. Então, essa escola é um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX e entrou adentro na França e na Europa no século XX. Tem como principais características oposição ao romantismo, bem objetivo, né, fala de forma direta, descritivista, analisa a personalidade e a psique dos personagens, tom crítico sobre as instituições, está aqui, ó, as instituições e a sociedade. Né? Por isso é que eu chamei a atenção de que a gente ia falar um pouco sobre as instituições. Dentro do estruturalismo, puxando para as questões institucionais. E a sociedade, né, tem um tom crítico sobre a elite, exibe as falhas de caráter, interesse em incitar o questionamento público, né, valorização da coletividade, valorização do conhecimento científico propostos. Né? Então, a base científica é no darwinismo, no socialismo utópico e científico, no positivismo e no evolucionismo. Olha só que é interessante isso. Essas ideias do realismo, elas trazem o pensamento marxista, né? Então, que vai trazer um contraditório, que vai trazer uma repulsa, né, dos teóricos do neo-institucionalismo seguinte, do período seguinte. Mas a gente vai perceber isso aqui.
enfoque em temas contemporâneos e a literatura desenvolver-se na prosa e no conto. E é interessante esse último ponto aqui, tem um caráter de denúncia social, né? As questões sociais são muito colocadas no realismo. Um clássico desse movimento é um livro chamado, que virou filme também, chamado Madame Bovary. Quem quiser ver, né, de Gustave Flaubert, de 1857, ele retrata bem esse pensamento que a gente está acabando de ver. Bom, o movimento realista, ele tem seus apoiadores, mas tem pessoas que lutavam contra, dizendo que não era um movimento bom, era um movimento que falava de forma pessimista, né? E faltava-se uma fundamentação mais teórica, porque vinha das artes, vinha das ciências, vinha de pensamento, de movimentos, né, literários, e faltava uma fundamentação mais teórica. Então, alguns teóricos criaram a ideia do realismo filosófico. Então, buscaram os fundamentos teóricos para dizer, não, o realismo ele faz parte das nossas vidas e nós temos a filosofia para provar isso. A ideia, só que a crítica em relação a isso era a influência. A influência para o realismo era a lógica muito profunda, muito pura, muito, né? A forma, o formalismo e as questões matemáticas, o empirismo matemático. Então, era como se você tentasse mostrar a sociedade através de uma formalidade, de uma lógica formal muito intensa, desconsiderando, por exemplo, algumas questões de subjetividade, por exemplo, né? Então, houve críticas, muitas críticas em relação a isso. Uma delas, e uma das principais, foi em relação às questões internacionais. As relações internacionais, elas eram justificadas pelo formalismo filosófico, né, de que era possível haver, inclusive, conflito, de guerra. Né? Como as coisas elas são como elas são, né? E quando alguém não chegar no acordo, isso pode levar, inclusive, às questões bélicas. Né? Então, isso é uma crítica muito pesada que houve sobre o realismo filosófico. Bom, então, o realismo filosófico, ele era como contraponto ao idealismo. O que é o ideal e o que é o real? Né? Então, essa era a contradição desse período. O que foi que aconteceu? Aconteceu que os liberais começaram a perceber de que se você fosse ficar no contraponto entre realismo filosófico e idealismo, ou seja, dizendo o que é ideal e o que é real, o que é ideal e o que é real, você não avança. Para os liberais, existe um interesse. Olha, do lado do realismo, se a gente ficar com o realismo, tá? Eles propõem, inclusive, guerra, conflitos. E guerra e conflito é ruim para as relações internacionais. Eles começaram a perceber que com as guerras, com os conflitos, era ruim para o capitalismo, era ruim para o crescimento do capital, do fluxo de recursos, né, fluindo pelo mundo. Então, em vez de eles ficarem na batalha entre o realismo e o idealismo, eles disseram, então vamos discutir entre realismo e liberalismo, contrapontos diferentes, mas com muita similaridade. Então, o que foi que veio? Né? A ideia do realismo era que, se não houvesse a possibilidade de acordo, haveria guerra. No liberalismo, não. No liberalismo, apesar de aceitar boa parte das ideias realistas, eles disseram, não, vamos fazer o seguinte, tudo bem que tem que ser realista, as questões devem ser postas na mesa, mas a gente tem que buscar cooperação. A ideia de cooperação
era bom para os negócios, a ideia de cooperação era bom para o capital, para o fluxo de capital, né? As guerras eram ruins, né? Então, surge nesse momento, né, em meio ao conflito entre realismo e liberalismo, ou a tentativa de união entre realismo e liberalismo, soma-se o pensamento institucionalista. Aí vem os chamados institucionalistas. Outra corrente de pensamento de uma escola historiográfica que se opõe ao materialismo histórico, por exemplo, de Marx, né? Mas coloca em evidência as instituições. Agora, em vez de classe social, a gente vai colocar as instituições, tá? Como pano principal. Então, economia institucional, né, é uma corrente de pensamento surgida nos Estados Unidos no século XX, impulsionada por escritores como Veblen, Comus, né, Wesley Clark Mitchell, e concentra no papel das instituições, na modelagem do comportamento econômico. Então, esse foco, 1920 e 1930, né, traz a concepção para as instituições. Você aproveita aquela contenda ou aquela tentativa de junção entre o realismo e o neoliberalismo ou o liberalismo e coloca como pano principal as instituições. Então, a abordagem sendo em 3 indicativos. Eles criticam os neoclássicos, principalmente por tratar as inovações como dadas. Eles dizem que não há equilíbrio estável, né? Os neoclássicos buscam a história do equilíbrio estável. Então, eles se preocupam mais como se dá a mudança e a questão do crescimento. Então, o processo principal é a evolução econômica e transformação tecnológica. Então, a economia institucional, ela muda, ela critica o pensamento neoclássico, tá? Os neoclássicos. Então, o enfoque institucional desenvolveu-se em 3 vertentes, né? Orientação econômica, orientação política e orientação sociológica. Na orientação econômica, né, a questão principal, os elementos são as empresas, os mercados e as relações contratuais. Tá? Então, tem como principal pensamento esse. Então, a ideia é de que os costumes e as convenções determinavam o comportamento econômico e que o indivíduo era influenciado pelas instituições. Ou seja, aquela ideia de homo econômicos que vinha dos neoclássicos, eles rejeitam. Ele diz, não, os costumes e as convenções é que fazem o comportamento da economia. Então agora a gente tem que se preocupar com a influência das instituições nesse comportamento econômico. Então veio a orientação política, né? Tinha uma relação muito estreita com o direito constitucional e com a filosofia moral, principalmente em relação aos aspectos legais e a ordenação administrativa das estruturas do governo, né? Então, para eles, para essa orientação desses institucionalistas da orientação política, é a modernidade na sociedade burocrática responsável pela transformação das instituições. Isso quer dizer que o quê? Que os aspectos sociais estavam moldando as instituições sociais, políticas e econômicas. Né? Então, é uma mudança de pensamento. A orientação sociológica ela tem influência de Durkheim, né? Emile Durkheim, um sociólogo que fala sobre a questão das bases de ordem social e destaca o papel do sistema simbólico, sistema de conhecimento, de crença e autoridade moral, tá? Indicando essas instituições como instituições sociais, produto da interação humana. Então, aqui vai ter uma influência muito grande das normas culturais e para a construção do caráter histórico das estruturas econômicas e sociais. Então, essas 3 vertentes são as vertentes do institucionalismo.
ordem econômica, ordem política e ordem sociológica. Bom, com a evolução e mais próximo da gente, né, surge a escola, ou a escola evolui para o chamado neo-institucionalismo. Na década de 80, na década de 1990, outros pensadores, tá, que eles são contra aqueles que a gente acabou de ver, né, que criticavam os neoclássicos. Agora, esses novos chamados neo-institucionalistas, tá? Eles buscam revitalizar o pensamento clássico e neoclássico. Né? Eles vão dizer que esses velhos institucionalistas, eles são funcionalistas, né? E o que é um pensamento funcionalista? O funcionalismo é um ramo, né, da antropologia, das ciências sociais, que procura explicar a sociedade em termos de suas funções. É como se, nos fatos sociais, as instituições e as pessoas, elas tivessem uma função. Então, toda a estrutura social considera a sociedade como um sistema complexo, né? Então, os elementos que constituem essa sociedade são as normas, por exemplo, as leis, os costumes, as tradições e as instituições. Então, esse é o funcionalismo que os não-institucionalistas criticam. Eles dizem que os velhos institucionalistas eles eram behavioristas. E o que é o behaviorismo? O behaviorismo é um conjunto de estudos, né, voltado para a psicologia, principalmente para a questão do comportamento humano. Então, os velhos institucionalistas, eles tinham como foco o comportamento da pessoa. Se eles falavam nos costumes, se eles falavam na cultura, era interessante estudar a questão do comportamento humano. Então, os neo-institucionalistas criticam essa forma de pensar. E marxistas, eles diziam que os não-institucionalistas eles eram marxistas. Na verdade, o pensamento não era apenas de Marx, mas era do socialismo científico, né? Daquela ideia de que tem que ter intervenção do Estado na economia. E, por exemplo, vinham criticando, inclusive, as ideias keynesianas de intervenção do Estado na economia. Tá? Ok. Muito bem. Então, a gente vai perceber as vertentes, né? Essas vertentes, agora, depois de 1990, no começo de 2000, três vertentes. A vertente histórica, a vertente sociológica e a vertente da escolha racional. Então, cada uma delas tem uma característica própria. O institucionalismo histórico, né, traz como abordagem principal procedimentos, protocolos, regras, normas de natureza oficial e formal, ou não, que se mostram como inerentes à estrutura organizacional da comunidade política. Então, o projeto científico, né, que se preocupa é elucidar a construção, manutenção e adaptação das instituições. Então, isso era o institucionalismo histórico. Então, tem como objeto de estudo não apenas o indivíduo, né, hipotético, mas o coletivo, em interação contínua. Então, a ideia não era só o indivíduo, mas era toda a coletividade, no âmbito das instituições e a mudança de comportamento desses atores. Tá? Então, esse era o institucionalismo histórico. O sociológico é diferente. Tá? O sociológico ele tem uma visão muito mais global, muito mais aberta do que os outros cientistas da ciência política. Então, ele não vai incluir só as regras, procedimentos, normas, mas sistemas de símbolos, por exemplo. Né? Os esquemas cognitivos, como é que as pessoas constroem o pensamento, constroem a forma de agir. Os modelos morais, tudo isso são padrões de significação apontados pelo institucionalismo sociológico. E tem uma característica muito interessante nessa escola, né?
é que eles tentam afastar a concepção de cultura. Por exemplo, eles mudam a concepção de cultura. Eles, é, eles queriam associar agora a cultura a uma rede de hábitos. Porque antigamente, nas ideias dos institucionalistas, né, dos velhos institucionalistas, existe um contraponto entre instituições e cultura. O que é que esses cientistas, esses institucionalistas tentam fazer? Sociológicos tentam fazer? É uma junção, é dizer, olha, um depende do outro, um faz o outro. Na verdade, a cultura é uma rede de hábitos, de símbolos, de cenários, e não de normas, de atitudes, né? Então, essa um fato interessante. E existe ainda a escola da escolha racional. Então, diz respeito principalmente ao equilíbrio das escolhas sociais. A ideia principal são as escolhas sociais. Então, a gente vai perceber que aqui é como se fosse a regra de um jogo, né? Como é que se estabelece as regras de um jogo? Eles iniciaram esse estudo baseado, inicialmente, né, na dinâmica legislativa federal dos Estados Unidos. Eles viam que existia um problema de um conflito, né, uma divergência em relação ao bem comum. Os interesses, a forma de votar não convergiam para o bem comum, né? Então, isso foi trazido para o mundo das trocas econômicas. E aí, no mundo das trocas econômicas, nós temos a, as ideias, né, principais, os pressupostos, que eram, por exemplo, os atores compartilham um conjunto de preferências e se comportam a buscar a máxima satisfação, né? Era uma delas. Considera a vida política uma série de dilemas, né? Então, usa os recursos como o dilema dos prisioneiros e tragédia dos comuns para explicar, né, para buscar o resultado ótimo das interações coletivas, né? Então, propiciam, né, afirmam, né, que as instituições estruturam as interações entre os atores. Então, se existe conflito, a instituição ele é um meio de fazer essa interação. E ainda dizem que uma instituição é o resultado de um acordo voluntário, né? Então, é interessante observar que todo acordo judiciário, todo resultado de um acordo judiciário é um acordo entre dois atores que têm o mesmo poder de decisão, né? Isso a gente vai falar um pouco mais na frente. Bom, nós temos aqui, ainda na escolha racional, institucionalismo da escolha racional, nós temos que as instituições são aprendidas como regras ou estrutura de um jogo. Os atores que participam do jogo, suas possibilidades de ação e estratégia, as informações necessárias, tomada de ação, bem como os resultados das escolhas, ou seja, há uma escolha social e a estrutura como um manual de regras, né? A estrutura desse jogo como um manual de regras, levando-se em conta suas preferências individuais. Bom, o que fundamenta essa escolha? O que fundamenta esse pensamento? O que fundamenta essa escola? Principalmente, por exemplo, aspectos microeconômicos. Então, veja só, quando você diz aspectos microeconômicos, você está dizendo, você está deixando de fora outros aspectos, como desenvolvimento, como teoria internacional, economia internacional, como outras relações. Apenas a base das teorias microeconômicas. Produtor, consumidor, mercado. Então, prestem atenção como é a referência dessa escola, tá? Com ênfase na teoria da firma. Lá no direito, o direito de propriedade, busca sempre estar comparando os sistemas, né? ou comparando situações, estratégias, sei lá. Economia do trabalho, né? E organização industrial. Essa aqui, pessoal,
é a base das escolhas racionais. Ou seja, quando um jurista, quando um juiz toma uma decisão baseado na teoria da escolha racional, ele está deixando de fora todas as outras bases teóricas da economia. Todas as outras. Ele está se baseando principalmente nos aspectos microeconômicos para tomar decisão. Olha só como isso é importante. Tá? Vou chamar a atenção de vocês para isso. Nova economia institucional, né? E aí, depois desse período, né, de 1980, começando já no período de 2000, surge o que se chama de nova economia institucional. Para grande parte dos teóricos, né, a nova economia institucional nada mais é do que o neo-institucionalismo. Tá? Com algumas diferenças em relação à questão de custo de transação, direito de propriedade, mas a base é a mesma. Então, para alguns teóricos, a mesma escola. Quando você fala em neo-institucionalismo, você está falando de nova economia institucional. Tá? Muito bem. A nova economia institucional, né, tem como orientação econômica e busca combinar diferentes disciplinas: economia, direito, administração, ciência política, sociologia, antropologia. Né? Quais são os objetivos? Olha só os objetivos da nova economia institucional: investigação do funcionamento econômico e propriedade de eficiência de diversos tipos de arranjos institucionais. Ou seja, como é que funciona e quem tem a propriedade, leis, contratos, formas organizacionais. Propriedade que eu digo é a forma de construção, a forma de elaboração. Busca entender como motivação econômica o processo de mudança institucional, né? Como é que isso se dá, ou seja, como é que a economia influencia a mudança institucional, e oferece um instrumento, né, de compreensão para os diversos sistemas econômicos e instituições legais. Né? Instituições legais. Então, como é que se dá isso? Como é que se dá o sistema econômico e a instituição legal? Essa é a preocupação que a gente tem com a nova economia institucional. Bom, quais são os principais teóricos? Né? Oliver Williamson, né, que estuda os aspectos organizacionais de uma empresa e seus esforços para reduzir custos, foram um dos primeiros. Douglas North é um dos mais citados, um dos mais estudados. Aplica essas teses da nova economia institucional ou do neo-institucionalismo nas instituições políticas. Gary Cox e Matthew McBeans deram ênfase principalmente como os partidos políticos estruturam as deliberações. John Ferrer-John examina as relações entre o Congresso e os tribunais, né? Capacidade do Congresso de enquadrar as autoridades administrativas, como é, por exemplo, a questão das penalidades, como é que fica isso. Adam Przeworski, Barbara Guedes e Gary Marx analisam as transições para a democracia, segundo o modelo da teoria dos jogos. Gary Bellis e outros estudam as consequências da reforma institucional no seio da União Europeia. E Ronald Coase estuda basicamente a questão dos custos de transação. Ronald Coase, eu vou deixar um pouco mais para frente para a gente falar sobre ele, quando a gente estiver estudando análise econômica do direito. Um pouco mais na frente a gente vai falar sobre isso e a gente volta e retoma Ronald Coase, que é o seu principal teórico. O que eu quero finalizar esse tema é que vocês pensem numa questão, ou em duas questões. Bom, se as instituições elas influenciam a nossa vida, e a nossa vida, o jeito da gente ser, a nossa cultura, a nossa forma, o nosso jeito de pensar, né? Os nossos símbolos, o processo cognitivo, as nossas relações,
como a gente se comporta, como a gente pensa, como a gente age, influenciam as instituições, tá? Se isso é possível, tá? Como é que as decisões dos juízes podem impactar nas questões econômicas? Então pense aí, né? Numa questão ambiental, pense, por exemplo, na questão da saúde, pense, por exemplo, na questão da educação. Eu não quero que você responda como um jurista, eu quero que você responda como economista. Tá? A ideia é o economista pensando dessa forma. A gente está discutindo, refletindo sobre isso. Então, como são que essas decisões, um juiz toma uma decisão e isso reflete numa questão econômica. Por outro lado, né, existe também o fato de a economia, por exemplo, as relações econômicas. Como é que você acha que as relações econômicas, os determinantes, ou o que acontece na economia, de um modo geral, podem influenciar nas decisões jurídicas? Você acha que isso é possível ou não? Né? Se é possível ou não. Então, eu quero deixar a aula 14 com esse pensamento para a gente responder em outro momento. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.